Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma semana. Não é mais um vídeo, eu acho que vai ser mais uma semana. Dentro da nossa incrível playlist Spook Murder Houses, os casos mais tenebrosos de assassinos, psicopatas, psicogansos, psicomarrecos. Pessoas que realmente levaram ao extremo as atitudes, comportamentos que violam o direito de ir e vir dentro de uma sociedade. Por que não? Muitas pessoas inocentes morreram na mão de pessoas que acharam que tinham um livre-arbítrio para decidir quem vive, quem morre, ou mesmo simplesmente para saciar algo que faltava dentro da sua existência, da sua vida, né? Então é aquela coisa, ele cria o prazer de matar, o prazer de tirar uma vida, e isso excita e faz com que ele faça continuamente, simplesmente pela excitação, pelo desejo, pelo perigo, e as pessoas vão morrendo. Veja, durante muito tempo, as sociedades foram se adequando às enfermidades hoje patológicas do indivíduo. Antigamente, 1950, 1940, nos Estados Unidos, você não tinha surtos desse tipo, sabe, de crimes como a gente viu sobre o canibal americano e todos esses surtos psicopatas e pessoas que realmente pegam uma arma de fogo e saem atirando simplesmente porque surtaram. Hoje a gente está muito mais dependente do medo de sair na rua, de pegar o carro e achar que pode não voltar vivo. As pessoas têm hoje fobias, medos e traumas de poder conviver numa sociedade porque sabe que sempre vai ter um elemento fora da caixinha dentro de uma sociedade que possa vir a cometer um crime e tirar a sua própria vida, ou seja, tirar a vida de outros que estão lá inseridos ao seu redor. A gente viu isso ao longo de muitos anos dentro dessa playlist e que muitos lugares no mundo começaram a criar leis para impedir com que isso aconteça e deixar esses indivíduos ou trancados numa penitenciária para o resto da vida ou, infelizmente, retirá-los da sociedade por meio de uma cadeira elétrica, injeções letais ou até mesmo forca. Infelizmente, as pessoas morreram na mão de pessoas tão cruéis, sanguinárias e tão complexas aos olhos daqueles que estudam tais comportamentos. No Japão, por exemplo, não existiam leis, não existiam regras, ou seja, não existiam leis para pessoas que faziam tais crimes. Existem, infelizmente, pessoas que cometeram atrocidades horrorosas, principalmente o canibalismo no Japão, e que o cara simplesmente ficou num clube de Campo São Marcos ali se divertindo no Japão e saiu como se, tipo assim, era isso minha pena? O Japão não tinha pena para esse tipo de coisa. Então, as sociedades foram criando penas e impedindo com que isso aconteça ou expurgando esses indivíduos de uma maneira rápida, já no início, para que outros não acabem sofrendo, familiares acabam sofrendo por causa desses caras. E hoje, então, nós vamos analisar a história de um cara que também impressionou os Estados Unidos, que é o famoso John Wayne Gacy, que era o dito palhaço assassino. Talvez daí surjam muitos medos dos palhaços, não é mesmo? A gente vai ver essa história e a gente vai fazer o Testando o Demo e o EVP dele e de todas as vítimas que encontram-se perdidas e vagando por aí. Eu não sei o que nos espera, porque ainda não fiz o Testando o Demo, nem o EVP. Então nós vamos analisar essa história e vamos tentar elucidar tanto a minha pessoa quanto a de vocês sobre o que está por detrás desse cara. John Wayne Gacy, a sadistic serial killer that fooled even his closest friends and neighbors. This is a hard-driving, very hard-working individual. I was astounded. A pillar of society with a shocking secret. We took a screwdriver into a little crack in the floor, and when we did, the whole floor lifted up. Ele está falando que foi um dos casos mais difíceis e complexos, afinal, é aquela coisa, né? Você nunca imagina que o seu próprio vizinho pode ser um assassino.
sabe, um vizinho de porta, um vizinho de cima, de baixo, e de repente só o cheiro dos mortos, um cheiro estranho vindo do apartamento, já leva a acreditar que nós temos alguma coisa acontecendo. E ele fala, quer dizer, na casa do próprio John Wayne Gacy, o cara, ele bateu no chão e o chão ele cedeu e lá estavam todos os corpos. É impressionante. He would become one of the most prolific serial killers in American history. They asked him, well, why did you do this stuff? I was afraid they would expose me. He said, they were all just human trash anyway. But was John Wayne Gacy a product of his upbringing, or was he born to kill? Essa é a questão. Ou esse cara nasceu para matar, ou ele foi uma vítima de uma sociedade que o criou ou levou assim. Nós temos, infelizmente, histórias de pessoas que foram molestadas, violentadas, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram colocadas à margem de uma sociedade por outros indivíduos e que em algum momento torna-se então um gatilho para poder cometer crimes, para ir à forra e matar aqueles que humilharam, que os menosprezaram. Nós temos gatilhos que foram criados. Agora, será que esse cara ele teve algum gatilho ao longo da sua vida ou ele nasceu para matar? Que lugar bonito! Chicago! Franklin John Wayne Street. Gacy was born in Chicago in 1942, 1942, the hein? only son of Marion and John. Curioso, né? Eu falei em 1940, 1950 nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1942. Gacy Sr. John Gacy was a son of a blue-collar worker, a mother who was a pharmacist. A mãe dele era farmacêutica. Era isso mesmo? Farmacêutica. His biological father drank alcohol, but continued to work. He was considered a functioning alcoholic. O pai dele era um alcoólatra e ele tinha ainda um trabalho, mas era um cara que vivia para beber. He was physically abused by his father, and his father was often not available or was intoxicated. O pai dele abusou dele, a gente não sabe se foi só agressões físicas ou teve questões sexuais, e ele vivia completamente drogado ou intoxicado. O pai era, infelizmente, uma pessoa que já demonstrava sinais de complicação. His father was also known for abusing Gacy's mother. In fact, engaging in physical fights with her. That Gacy must have witnessed. Now, e, infelizmente, o próprio John Wayne Gacy testemunhou várias vezes o pai brigando com a mãe, e eram brigas violentas, inclusive brigas de contato físico. Então ele batia na mãe, e o Gacy viu isso. Clearly, those sorts of things have an impact on a person's development and the way they look at the world. Então isso, obviamente, dificulta, o crescimento da pessoa e a maneira como ele se relaciona com os outros indivíduos. Tem crianças que podem criar padrões vendo o pai agredir a mãe e ele acha que é a maneira como ele deve tratar as mulheres. Então o cara vê isso daí a vida inteira e quando ele sai de casa, o padrão ele se repete. Claro, há extremas exceções onde as crianças sabem que aquilo é uma postura errada, mas vai da mente de cada indivíduo, vai da forma como cada indivíduo interpreta as relações entre a sua existência e a existência de outros indivíduos, o mundo como ele é. Então ele pode criar um padrão de que aquilo é desta maneira, e ele passa a agir daquela maneira. Então ele pode ter comportamento extremamente violento com as mulheres, porque ele cresceu com a ideia de que a mulher deveria ser submissa ao homem, vendo uma cena dessa, do pai batendo sempre na mãe e a mãe não conseguindo se defender, também face a uma sociedade machista naquela época de 1940. Tá? Até antes, já que a gente está falando do pai e da mãe, então 1930, 1920, dependendo da idade de ambos. Mas era uma sociedade muito machista, então ele cresce numa sociedade machista já olhando a mulher como submissa. Imagina se a gente imagina dessa maneira, né? Vamos ver. The young John was close to his mother, but to his father, the overweight, unathletic boy was a disappointment, one that he made little effort to hide.
His father would come home, he would go down into the basement, into his workshop, not interact with anyone in the family, but had this special thing about his son, whom he felt should be better, more like the father, become a business person, become someone who was admired in the community. Gacy's father regularly called him stupid, a mama's boy, and a sissy. O problema é que o Gacy ele se aproxima muito da mãe, então ele vai, né, como toda criança tem muito mais elo com a mãe, então ele se aproxima muito com a mãe, a proteção da mãe, a compreensão da mãe. O pai vendo isso e imaginando que ele seria então uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa que não teria culhões na vida, então ele começa a ofender o próprio filho, né, de marica, de menininha, de filhinho da mamãe, e isso começa a criar então uma relação bem frágil entre ambos. His father frequently told him that he was a failure, he wouldn't amount to anything. So again, you think of how someone growing up with that kind of verbal abuse and emotional abuse would develop as an adult. Ele cresce com um ambiente agressivo, então ele sofre abusos verbais, abusos emocionais. Entered his teenage years and began to complain of body problems, headaches, faintness, dizziness. E ele acaba crescendo com problemas sérios de saúde, dores de cabeça, tonturas, obviamente tudo atrelado ao sistema nervoso. Então o sistema nervoso dele começa a ficar abalado mediante as situações que ele não consegue controlar. Ele chega em casa e ele já sofre o abuso emocional do pai. Então ele não tem outro lugar para ir, ele não tem como fugir de casa, ele não tem como sair de casa. Então ele acaba tendo uma somatização das enfermidades baseadas em todo o seu sistema nervoso. Which the father must have seen as a weakening, that this was not a strong person, this was not a person who could stand up and be tall and be successful. E é isso, ele fala, isso aqui não é uma pessoa que realmente vai ser forte na vida, vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então ele vê que o filho dele é uma criança frágil. At school, the young Gacy continued to disappoint. He entered serially high schools, and to great disappointment to his father, he tended to fail. And there were reasons for failure perhaps put forward. I mean, he was ADHD, he had real problems concentrating. E ele tenta ser um bom aluno, mas ele falha. E isso gera mais problemas dentro da casa. Por quê? Porque ele tem déficit de atenção, ele começa a ter problemas até mesmo para se relacionar com outras pessoas, mediante aos traumas que ele vem sofrendo. E com isso dificulta a formação acadêmica dele. Despite his failures, John Gacy Jr. was getting a reputation as a braggart. He told fanciful stories and could confidently talk himself out of trouble. At 11 years old, Gacy was struck on the head by a swing, resulting in a series of blackouts. His father accused him of faking. Olha, é uma situação complicada. Ele sofreu um acidente, ele tomou uma pancada na cabeça e fez com que ele tivesse problemas neurológicos. E o pai falou que isso então era uma mentira, que isso nunca existiu. At age 16, he began taking medication for a heart ailment. Nossa, doença cardíaca. Aos 16, então, ele passa a tomar um medicamento para problemas cardíacos. Gacy was seen as weaker than other teenagers. Que absurdo. These conspired, but overriding most of these excuses for his failure was the basic fact that John Wayne Gacy was very good at producing justifications and excuses for why he failed. Então, aos 16 anos, ele se configura como uma criança extremamente frágil e, aos olhos do pai, isso é uma falha, né? Ele não é um atleta, ele não é bem sucedido na profissão, ele não
não tem uma visão de futuro para se ter uma profissão, ele não busca nada. Então ele é simplesmente uma criança frágil com problemas cardíacos e com vários problemas e que o pai não aceita. O pai passa então a duvidar da criança toda hora. Aged 20 and without qualifications, Gacy left Chicago and struck out on his own. Ele saiu de Chicago aos 20 anos de He idade. traveled to Las Vegas, where he found a job cleaning up in a mortuary. Nossa! O cara, ele me achou um emprego em Las Vegas de limpeza. Ele foi trabalhar limpando mortuário. Ou seja, pode ser um necrotério. Olha que loucura! Então aí ele já começa a ter o primeiro contato com os mortos. He entered the world on a one-to-one basis. He no longer, as it were, living in the shadow of his family, and particularly his father. He kind of felt a bit of a release. Que absurdo, o cara vai achar o emprego no Working mortuário. and sweeping up was probably not the kind of high-status job, but it was a job he attained on his own, and it was a job that he managed to hold down. Ele consegue o trabalho, o importante é isso, né? The work was low paid and menial. Gacy often worked alone, with only dead bodies for company. Ele vai trabalhar sozinho com os corpos. Will go through a variety of experiences which will mean that they come into close proximity with dead bodies. In Gacy's case, we know that he acted as a janitor in a mortuary. We have a kind of familiarization with dead bodies, a familiarization that would take away the taboo of being around a dead body. Ele fala ele é um criminologista. Então, um criminologista, ele chega para as pessoas, né, e falou, olha, geralmente, pessoas como Gacy, eles têm contato com os mortos. Então, ele vai buscar entender, vai buscar compreender, vai buscar se familiarizar com os mortos. Jeffrey Dahmer, por exemplo, ele ficava mexendo com animais mortos na rua, até o ponto que ele teve o primeiro contato com uma pessoa que ele matou, e aquilo gerou para ele uma curiosidade ainda maior. Mas ele tinha, então, essa questão de mexer com animais mortos na rua. Gacy, aos 20 anos de idade, vai para Las Vegas e começa a trabalhar, então, na área de limpeza de um necrotério. Então, ele começa a ter contato com os mortos. Então, ele começa a entender os mortos, começa a se familiarizar com esse clima, com esse ambiente. Agora, vamos lá. Ele pode muito bem ter contato com pessoas, médicos, legistas, que podem levá-lo a entender melhor sobre a morte ao ponto de cometer crimes, matar pessoas, criar álibis, entre outros. Ou seja, ele está no meio de profissionais ali que sabem o que é aquilo, como lidar com um morto, como limpar um morto, como trabalhar com os mortos. Então ele começa a se familiarizar com N ambientes dentro dessa possibilidade. Então ele está na boca do gol, né? Praticamente. John Wayne Gacy's new life in Las Vegas didn't last long. After only 3 months, he used what little money he'd saved to return to Chicago. Ele volta para Chicago depois de ter There he enrolled in a poupado business dinheiro. college. And for the first time, Gacy began to flourish. He'd always had the gift of the gab, and he soon discovered a flair for salesmanship. Ele vai trabalhar na área de vendas. Gacy suddenly realized that there was something that gave him esteem. It's something that made him stand up in the world, where he could, as it were, stand shoulder to shoulder, and even beyond that, with those individuals around him. By the age of just 21, Aos 21 Gacy's anos, business talents had won him the position of manager at a shoe store. ele vai trabalhar como gerente numa loja de sapatos. Então ele começa a desenvolver a questão de ele tem habilidades para as vendas, para conversar com pessoas, para lidar com pessoas, ok? Então ele vai trabalhar então na área de gerência de uma loja de sapatos. That his abilities, his acting abilities, his charm and disarm abilities that most kind of inherent psychopaths seem to have, this cold indifference actually works for you in interactions. He then found this success, and he found his career success could even match the expectations of his father. Então ele acha uma carreira de sucesso que poderia até bater no que o pai gostaria que ele tivesse, né?
Então ele começa a se dedicar mais a essa parte profissional, vendo até esperando, mas tem uma expectativa do que como o pai iria lidar com isso. Olha o lugar bonito, hein? As casas bonitas. In September Waterloo! 1964, Gacy met and married his co-worker Marvin Myers. Ele casa em 1964, então ele acaba casando com uma pessoa que trabalhava lá chamada Marlene Myers. Marlin's father saw promise in his ambitious new son-in-law and appointed him the manager of his 3 fast food franchises in Iowa. John and Marlin began a new life in Waterloo. Together they had 2 children. Então o Gacy, ele se casa, a família dessa mulher já tinha lá um negócio que administrava de fast food, e ele acaba tendo 2 crianças, 2 filhos. Gacy was now a family man, a rising star in the local business world, Tá and bom. a popular member of the community. Ele se torna um membro popular da comunidade, ele acaba criando um laço familiar, começa a fazer a vida dele, a família dele. Ele sai de Chicago, sai de Las Vegas e vai então para uma nova cidade para tocar a vida dele. Perfeito, até então está ok. Numa pessoa normal, obviamente, todos esses traumas criados pelo pai, as agressões e tudo mais são deixados no passado. E ele olharia para o futuro pensando na melhor maneira de cuidar dos filhos com muito mais amor do que as agressões que ele acabou levando. Não passaria isso para frente. Mas será que foi isso que aconteceu? On the surface, it was a storybook existence. Gacy was a role model. He was the role model of what a businessman should be. He should be involved in all of these political organizations, all of these business organizations. He should be the upstanding citizen in his small town. Então ele se torna uma pessoa notável, então ele começa a entrar na economia, começa a entrar na parte da política, começa a ser reconhecido naquela cidade. It really had no meaning for him. Otherwise, if it had, he wouldn't have needed to go into the remainder of what he did for the rest of his life. What John Wayne Gacy would become would shock his suburban neighbors to their core. Vamos lá. Nasceu para matar? Vamos para a segunda parte. Quer saber? Vamos, é que agora já deu 22 minutinhos. Vamos fazer essa pausa agora e a gente vai começar a segunda parte, onde provavelmente vai começar a mudar a perspectiva de Gacy e o que foi o gatilho que levou ele para cometer crimes. Agora, vamos lá, vamos especular, já que eu sou marinheiro de primeira viagem, veio do vídeo como vocês. Como os filhos agiriam? Será que ele matou os filhos? Será que ele poderia ter penalizado os filhos da mesma maneira que o pai o penalizou? Será que ele chegou a matar a mulher, matar realmente pessoas que estariam ligadas à sua família? Não sei, nós vamos ver no próximo episódio, no próximo capítulo, o que fez esse cara se transformar numa mente tão doentia e o que levou ele a usar uma roupa de palhaço para cometer esses crimes. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, foi no Museu do Zak Bagans, na qual ele fez uma área só para esse cara, onde ele teve até a roupa de palhaço de verdade que Gacy utilizou. Cada um sabe o que guarda dentro da sua casa, não é mesmo? Mas a gente vai fazer essa pausa sapeca agora e nós vamos continuar no próximo episódio a história, parte 2, o que está por detrás disso. Eu estou curioso, eu não vi esse vídeo, nós estamos vendo esse vídeo em tempo real e eu acho que vai trazer muita coisa elucidativa dentro de os gatilhos gerados para levar essa pessoa a cometer esses crimes e tais comportamentos perante uma sociedade. Fechou? Vamos lá, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar o que é visto hoje na medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem solicitar tal serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações
bem como seus respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou vidente, eu não sou um paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, então, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar em qualquer um desses links e vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Bom, vamos para a parte 2 e bons sustos a todos nós.